Olá, Virgem! Bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha leitura traz informações que rompem fronteiras do Brasil e de mais países, do continente americano à Índia e do Japão à Europa. A alma reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem para as primeiras semanas de abril para os virginianos. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. Aí na descrição do vídeo tem um link para agendamento de leituras particulares. E também temos agora o nosso QR Code que aparece aí na câmera do vídeo para vocês, na tela do vídeo. Basta você encostar a câmera do seu celular, automaticamente você já vai obter as informações necessárias. Também é importante que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. Através da descrição, vocês vão saber se vale a pena ficar até o final dessa leitura ou não, ok? Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos virginianos. Vamos ver qual animal de poder vem abrir a leitura de vocês. Agora é possível também você acompanhar toda a leitura diretamente no seu idioma. Clica aí em legenda e já vai aparecer toda essa leitura diretamente no seu idioma. Vamos lá. Espírito do rinoceronte. Supere qualquer obstáculo. Olha só, virginianos, muito bem. Aqui temos uma libertação, temos uma liberdade. Número 57, 5 e 7, somando dá o número 12, que no baralho cigano ele representa a carta dos pássaros. Os pássaros, ele fala de liberdade, os pássaros falam de alegrias, ele fala de comemorações, os pássaros ele fala de diálogo, fala de conversas, né? Ele fala de relacionamento e ele fala também de algumas picuinhas, fofocas. Os pássaros traz essa energia. Então, aqui vem falando para você, é o momento de você superar qualquer obstáculo. É um mês para você se os caminhos estão muito abertos. Tem muitas respostas espirituais fortes chegando para vocês. É um mês de movimentação, de resolução e avanço. E ainda, esse mês de abril, muita coisa se resolvendo. E essa semana já começa, né? Com esta movimentação na energia de vocês, já trazendo para vocês mais clareza. Por quê? Existe aqui interferência mental, interferência emocional e até interferência de pessoas que travam a tua energia. Porém, aqui eu vejo você superando esses obstáculos. Seja qual for o seu obstáculo, é um momento de superação. Isso é uma energia muito positiva. Então, essa semana, vocês já estão fazendo análise sobre a vida de vocês, o que eu preciso deixar ir, quais são esses obstáculos, o que está me impedindo para que eu possa ultrapassá-lo. E vocês conseguem fazer isso com maestria. A espiritualidade auxiliando vocês. Espírito do elefante, número 26, ele falando para você, olha, aprenda com o passado, virginianos. Essa é uma carta muito importante, porque o passado, eles não serve como aprendizado, eles não traz conhecimento, ele traz a sabedoria. Então, olha só, aqui o espírito do elefante vem falando para você, você passou por situações pesadas, situações conflituosas, ciclos viciosos, né? Ciclos viciosos, não sai da mesmice. Nossa, vou, quando penso que não, cai na mesma situação. E aqui vem falando para você, aprenda com o passado. Para quê? Para que você não cometa mais os mesmos erros, para que você não ande mais em círculo, para que você consiga superar qualquer obstáculo que aparecer na sua vida. Então aqui existe a energia da sabedoria. O número 26 é a carta dos livros. E os livros, ele fala de sabedoria, ele fala de conhecimento, segredos que são revelados diante de descobertas que você vem fazer, virginianos. Aqui fala para que você serve de lição, para que você não cometa mais os mesmos erros, você se doam demais, né? Se entregam demais. Está na hora de você se valorizar melhor. E aqui você consegue superar esses obstáculos. O número 25 é a carta das alianças. Espírito do Corvo Branco falando para você, olha, confie na magia. Alguns de vocês têm dificuldades, pode estar havendo alguns obstáculos, sim, porque ela caiu na casa de obstáculos, espírito do Corvo Branco, falando para você, confie na magia. Você está tendo dificuldades em assumir, resolver questões,
acordos, parcerias. Tem algo ligado a essa energia de parcerias que você está tendo dificuldades. Mas a espiritualidade tem um plano para vocês. Então confie na espiritualidade, confie na magia, veja as coisas acontecendo na sua vida. Existe aqui uma transformação, existe aqui uma virada para vocês, principalmente se está ligada à área afetiva. Embora não é o foco do mês para vocês, a parte do amor, mas fala também, aqui fala muito de distanciamento emocional, a necessidade de mais clareza, a necessidade de equilíbrio para quem já tem alguém. Então, essa carta ela vem falando para você, confie na magia. Tem algo aí que estava trazendo uma dificuldade para vocês, algo que estava tendo obstáculos em relação a negociações, a parcerias, a contratos, porque as alianças ela fala de tudo isso. E aqui o Corvo Branco traz essa informação, confie na magia, porque a espiritualidade sabe exatamente o que está fazendo por você. Número 39, Espírito do Lagarto, mentalize e materialize o mundo dos seus sonhos. Tem algo que vocês desejam. Tem algo que vocês querem realizar. Aqui está ligado à casa familiar, está ligado a questões de imóveis, está ligado a questões de estrutura, porque caiu numa casa familiar. Então tem algo aí que vocês querem materializar. Tem algo que vocês querem muito conquistar. E vocês vão conseguir. E vocês vão conseguir. Existe aqui 3 e 9. É a carta de número 12, novamente. Os pássaros se repetindo aqui, falando, olha, tem libertação, tem alegrias e comemorações, tem conquistas, tem novidades chegando, novas oportunidades chegando para vocês, que vai te proporcionar a realizar esse mundo dos seus sonhos. Observe que esse lagarto, ele tem asas. Então é o momento de voo. Quando você quer alcançar algo, você cria asas, virginianos. Você é capaz de conquistar aquilo que você deseja. E aqui já vem falando para você, materialize o mundo dos seus sonhos. Obstáculos que vocês vêm passando, que estavam impedindo de você conquistar, agora você supera. Seja qual for o seu obstáculo. O número 35, Espírito do Gambá falando para você, saiba o seu valor. Virginianos, isso aqui é muito importante. Número 35 representa a casa de trabalho, a carta da âncora, no baralho cigano. E por consequência ela caiu aqui na casa de trabalho de vocês. Então aqui já vem falando para vocês, olha, saiba o seu valor. Está na hora de você se valorizar em termos de trabalho, no seu campo profissional, nas suas experiências, em grupo de pessoas. Porém, ela fala na sua vida no geral. Vocês não estão se dando o valor devido. E aqui existe uma cobrança. Está na hora de você se valorizar. Porque quando você se valoriza, as pessoas começam a valorizar você. Começam a ter respeito por você. E aqui o Espírito do Gambá ele já vem falando isso para vocês. Preste atenção. Se valorize. Às vezes você está trabalhando demais, ganhando pouco. Fazendo trabalho de 2, 3 e ganhando por 1. Então isso aqui tem que ser resolvido. É uma questão que precisa ser resolvida, porque eu vejo finalizações. A carta do caixão, ela fala de finalizações e transformações. E o número 35, ele representa a casa de trabalho. 3 e 5, 8 representa a carta do caixão. Já falando para vocês, olha, precisa haver uma transformação aqui na área profissional, no campo de trabalho de vocês. Se valorize. Espírito do escaravelho falando para você. A espiritualidade, caiu na casa espiritual falando, virginiano, a magia trabalha através de você. Então, cortes precisam ser feitos. Aqui existe a necessidade de uma ação, porque o número 28 é a carta do masculino, que representa uma ação, um movimento. 2 e 8, 10, a carta da foice, que fala para vocês, precisa cortar aquilo que impede você de caminhar. Então, prestem atenção. A espiritualidade falando para você, a partir do momento que você tomar decisões, a partir do momento que você agir, der o seu impulso inicial, toda uma falange, toda uma egrégora espiritual está lhe acompanhando. Aí sim,
a magia acontece. Então, lembre-se, você é o ponto principal dentro dessa magia para que ela favoreça você, para que aconteça aquilo que você deseja. Então, tá na hora de você assumir essas rédeas, entender esse potencial. Aqui tem conquista, aqui tem realização, aqui tem movimentação para vocês. E o número 31, a carta do Sol, com o espírito do Falcão falando para vocês: deixe o espírito ser seu guia. Permita que a espiritualidade guie vocês, virginianos. Ela sabe quais caminhos, ela sabe o que é melhor para você, ela sabe o que não vai ser bom para você é retirado do seu caminho. Então, se algo sai do seu caminho, se algo não dá certo, não reclame, não se chateie, não fique triste, muito pelo contrário, agradeça, são livramentos. E aqui a espiritualidade vem falando para você: supere qualquer obstáculo, aprenda com o passado. Está na hora de você materializar os seus sonhos. E vocês estão com tudo na mão. Vocês estão com a oportunidade na mão, batendo aí na porta de vocês, oportunidades, situações, favorecendo vocês. Muito positivo isso aqui. Vamos ver como se apresenta o tarô de vocês. Renovação, olha só. Revise e avalie. Faça uma avaliação favorável dos fatos. É a hora de você mudar para uma nova direção, virginianos. Vocês passam por momentos de renovação. Então, os obstáculos serão superados. Você começa a se valorizar. Você segue em rumo a uma nova direção, mas uma direção que vai trazer a possibilidade de você realizar seus desejos, a possibilidade de você se sentir feliz, a possibilidade de você encontrar alguém de acordo com a tua energia. Então, quando você faz um movimento, tudo muda. Porém, lembre-se, a magia ela trabalha através de você. É você que vai dar esse impulso. O 9 de águas vem falando para você: seu desejo torna-se realidade. As preocupações desaparecem para vocês. Vocês começando a sentir mais amor pela vida. Essa mudança, essa renovação que chega vai te favorecer e muito. Sabe aquela coisa, nossa, eu tô amando minha nova vida. Essa nova jornada, esse novo caminho, porque tudo está aberto, tudo começa a fluir, as coisas vêm mais leve para vocês. Isso é maravilhoso. E vocês realizando o desejo de vocês. Isso é muito bom. O mago, olha só. O mago vem falando para você: virginiano, você está pronto. Você tem os recursos ou a capacidade de manifestá-lo. A vida, ela é mágica. E isso é uma realidade. Podemos fazer momentos especiais quando nós queremos na nossa vida. Então a vida, ela é mágica. A magia, ela trabalha através de você. Então, tá na hora de fazer a mágica acontecer. Tá na hora de mostrar ao mundo uma nova versão de virginiano, com poder, empoderamento, sabedoria, equilíbrio, pés no chão. Isso será muito bom. O mago aqui falando com vocês. Porém, muitos aqui tendo obstáculo, tem alguma coisa travando o caminho de vocês, tem algo que impede vocês. E muita coisa vem do seu interno. Então trabalhe suas questões internas para que você se liberte dessas amarras. Porque olha só, a vida ela é mágica. A magia, confie na magia. A magia trabalha através de você. Então veja que a sua leitura, virginiano, está saindo muito essa energia. As 3 cartas falando a mesma coisa. O espírito escaravelho, o mago, o espírito corvo branco falando para você.
Confie na magia. Permita-se acontecer. Permita-se ser guiado. Dê o seu passo. Tome atitude. Haja. 3 de fogo e falando para você, tem uma energia de abundância. As perspectivas para você são muito boas. Mas pede um pouco de paciência neste momento. Faça planos aí a longo prazo. Tem entrada de dinheiro para vocês? Tem. Essa entrada de dinheiro pode ser através de questões familiares, herança, patrimônio, compra, venda, questões judiciais que vocês estão aguardando. Tem dinheiro, tem fluxo de abundância aqui, tem dinheiro que vai trazer a oportunidade de vocês manifestar desejos. Vocês entram no fluxo de muita abundância, mas faça planos a longo prazo. Olha só, tenha paciência, porque sem paciência, virginiano, você não consegue nada. Você só atrapalha mais o teu caminhar. A ansiedade, ela atrapalha. O 8 de ar. O 8 de ar vem falando para vocês, tem algum de vocês aí que tá assim, eu tô cansado, eu tô exausto, eu tô desgastando demais no campo profissional, no campo de trabalho, seja no projeto, seja numa sociedade, seja lá o que for. Porque aqui fala, o 8 de ar, ele fala de uma ilusão de estar preso. Você não está preso a nada e nem ninguém. É a falta de autoconfiança em si mesmo. É o medo de agir. De repente você quer finalizar algo para ir para algo melhor, mas fica com medo. A ilusão de estar preso. Eu não consigo sair disso. Tem algo que está prendendo vocês. Seja pessoas, seja situações. E isso precisa ser retirado do seu caminho. A carta da lua. A carta da lua já vem falando para vocês, virginiano, siga as suas intuições. Preste atenção que vai vir intuições muito importantes para vocês. Tem muito acontecimento, coisas ocultas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui existe a necessidade de você se libertar do medo que reprime vocês. Olha só, cai na casa espiritual. A espiritualidade falando para você, se liberte de qualquer medo. O cavaleiro de água no fundo do deck vem falando para vocês, olha só, para alguns virginianos aí, proposta de casamento, alguns se apaixonando, algumas aí com a necessidade de equilibrar as emoções. Existe energia de convites para eventos sociais para vocês e surgem novas oportunidades. De repente você está triste aí por uma questão no relacionamento que finalizou e através de um convite, de um passeio, você conhece alguém novo, alguém especial. A espiritualidade, ela faz o movimento. Aqui existe, para alguns aqui, porque nem todo mundo está nessa energia, para muitos aqui tem proposta de casamento. Aguarde as oportunidades, né? Oportunidades favoráveis. Vamos ver o que o baralho cigano traz para vocês. Muito bom. Tem movimento positivo aí na questão de trabalho, na área financeira para vocês, mas pode haver interferências. E talvez essas interferências sejam justamente porque você não está se valorizando, permitindo que pessoas mandem e desmandem em vocês. A carta do buquê. Tem novidades chegando aí para vocês. Tem novidades, tem presentes, tem surpresas chegando. A carta do caixão, olha só. Finalizações, sim. O caixão fala de finalizações e fala da transformação que ela é necessária. Então, essa semana aí, vocês começam encerrando ciclos, finalizando situações que precisam de pontos finais. A carta do cigano, eu falei, ele saiu, a carta do movimento. O cigano pode estar representando uma energia masculina. Você pode ser um feminino, mas com energia masculina, necessitando de trabalhar essa energia masculina para ativar um momento de ação, de movimento, do fazer acontecer. Como pode ser alguém também aqui bloqueando o teu caminho. Pode ser uma energia masculina bloqueando o teu caminho, porque é na área de bloqueio.
Porém, eu não vejo como alguém bloqueando. Eu vejo mais um movimento, eu vejo mais essa energia da ação. Lembrando que é para que você confie na magia. Você está pronto para fazer, para realizar os seus desejos. A carta dos trevos, olha lá, os obstáculos ficando para trás. Aqui existe a energia da boa sorte. Virginianos, vocês estão com tudo. Questões que trazem estabilidade para vocês, a energia da sorte favorecendo. Os trevos falam da sorte. Ele fala de pequenos obstáculos. Lembra que eu falei? Interferências. Mas você está no caminho de prosperidade. Tem provas? Sim. Tem movimentação financeira? Sim. Mas existe provas. Nem tudo vem, né, de pernas soltas. Tudo tem uma prova no nosso caminho. Mas vocês conseguem superar, não é nada que vocês não consigam ultrapassar. A carta do cavaleiro falando de movimentação. E eu vejo aqui você se libertando, porque o cavaleiro fala da ação, do movimento. Eu vejo você se libertando de algo. É como se falasse, olha, para mim isso aqui já deu. Eu vou para algo melhor. Aqui existe necessidade de oportunidade, aqui vem oportunidades para vocês. O cavaleiro traz oportunidades, notícias, movimentação, traz vitória, traz respostas, bons negócios. É uma grande oportunidade para vocês. Telemarketing aqui está muito favorável para vocês, principalmente se você tem receio de falar, de se comunicar. É uma semana de movimentação. Então, quem está aguardando notícia, quem está aguardando uma resposta no campo profissional, na área financeira, está chegando aí essa notícia para vocês também. E novas oportunidades. A cegonha na casa espiritual falando para vocês, olha, se prepare para grandes mudanças e novidades que chegam, surpresas e mudanças chegando. Olha só, e a carta dos pássaros saiu aqui para vocês, no fundo do deck, já falando da alegria, da comemoração, da comunicação que chega, questões de diálogo para resolver questões, solucionar problemas, cuidado, evite brigas, discussões, fofocas, picuinhas. A área de relacionamento aqui está muito forte também. Já falando para vocês, olha, é uma semana que vem trazer alegria, comemorações, também trazendo respostas. Também notícias chegando para vocês. Vamos ver o que Arcanjo Miguel traz de informação. E coloca aí nos comentários para mim de qual cidade, qual estado, qual país você está vendo essa leitura. Isso é muito importante para o engajamento do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu já convido você a se inscrever, venha fazer parte dessa corrente do bem. Não esqueça de deixar seu like, seu hypar. Isso ajuda muito no engajamento do nosso canal. Um hypar que você deixa é de graça, não cobra nada. E tudo flui através de vocês. Vocês fazem parte dessa corrente do bem. Então, bora deixar aquele like. Vamos ver o que Arcanjo Miguel traz. O silêncio. É o momento de você silenciar. É o momento de você também agir no silêncio. Não sair falando dos seus planos para as pessoas. Aqui eu vejo você se conectando com a energia da lua. Ouça a sua intuição. Meditações aqui é muito importante nesse momento para vocês, virginianos. A carta da amizade. Tem algumas finalizações acontecendo, né, em relação à amizade, a pessoas que você julgava fiel, ou talvez a parcerias. Porém, aqui surgem também novas oportunidades. Aqui existe presente, aqui existem surpresas, existe algo transformador relacionado ao campo de amizade, a parcerias que você julga fiéis. Tem algo muito bom chegando para você. O que não serve mais sai e o que é bom chega. A carta da transformação, é o momento de vocês de transformação. Agir sem demora. Mantenha a sua esperança, virginianos. Mantenha a sua esperança. Não desista. Esses obstáculos são passageiros. Você está entrando no fluxo de abundância, no fluxo de prosperidade, aonde você vai ver as coisas rendendo, o seu dinheiro rendendo, você fazendo bons negócios, você podendo fazer coisas novas que vai trazer harmonia para você, alegria e satisfação. A carta do sacrifício. Aqui existem pontos finais.
é fim de um sacrifício, é fim de situações conflituosas. Depois de muito sofrimento, vem a tua vitória. E aqui tem uma libertação também, principalmente questões ligadas ao campo de trabalho. Às vezes você estava com as portas fechadas, não conseguia uma oportunidade, e agora essa oportunidade chega para vocês. E as escolhas. Existe necessidade aqui de decisões, fazer escolhas. Qual rumo você quer dar para a sua vida? Qual é a novidade? Qual é o movimento que você quer fazer? Aqui tem decisões e tem escolhas. Porém, eu vejo vocês fazendo escolhas de maneira bem assertiva, porque a espiritualidade está conduzindo vocês. Fundo do deck de vocês, a purificação, olha só. Vocês já beberam muito veneno. Vocês já foram enganados, trapaceados, traídos, puxadas de tapete. Agora chegou a hora da reviravolta. Agora chegou a hora dessa mudança acontecer na tua energia. Seja ela no campo de amizade, no campo de relacionamento, na área familiar, na área de trabalho, na área de seu movimento pessoal. Existe aqui uma grande transformação. Existe uma grande mudança. E isso será muito favorável para vocês, principalmente não só essa semana, mas no mês de abril no geral. Então vale a pena vocês prestarem bem atenção. O que as cartas estão falando para você? Aonde está o seu maior problema? É nessa questão que você precisa trabalhar. Para que tire você de confusão mental, de dúvidas, energia de preocupação. A intuição de vocês vai estar muito certa, vai estar falando, mas vocês vão ter problemas com dúvidas. Essa carta da purificação já vem falando na hora de você purificar sua energia, seu campo energético, seu campo vibracional, purificar tua alma, teu espírito, purificar teu campo emocional, principalmente onde foi muito abalado, o seu campo mental. Hoje nós vamos estar aqui no nosso retiro, né? Essa leitura é para energia do domingo. A Índia vai estar fazendo uma limpeza espiritual coletiva e vai sim vibrar por todos aqui do canal. Arcanjo Jeremiel, tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, virginiano. Com bênçãos ocultas que logo você entenderá. Olha só como não existe coincidências. É um momento de renovação para vocês. A Índia pegou outro oráculo. E olha isso aqui. Então não existe coincidência. Aqui existe sim a mensagem da espiritualidade, porque a mesma carta de decks diferentes cai numa leitura com uma energia central, o coração da leitura de vocês já mostra aqui de uma renovação. E aqui vem falando para você que tudo está bem, tudo está acontecendo de maneira como deveria. Tem bênçãos ocultas que logo você vai entender. É um momento de renovação, então revise, avalie. É a hora de você mudar para uma nova direção, virginianos. Gente, que coisa linda. Arcanjo Samuel falando, olha aí, transição de carreira. Sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Então presta muita atenção. É semana abençoada para vocês. E pode ser também indicações, vocês sendo indicados para algo diferente, algo melhor, algo que vai trazer para você abundância e vai trazer para você estabilidade. De repente você tem o seu próprio negócio, surge uma amizade, surge alguém, uma parceria que vem te auxiliar, trazer novas ideias, uma renovação para que você prospere, para que os seus negócios cresçam. Então é uma semana muito abençoada. Arcanjo Rafael falando para você, tenha paciência. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina. Mas precisam de cuidados e precisa de paciência. Sem paciência, não adianta. Você se acaba atrapalhando pela ansiedade, pela euforia de querer fazer as coisas acontecer. Calma. Apenas confie no propósito.
Haja confiante, sem dúvida, sem medo, sem ressentimento, sem insegurança. Arcanjo Aziel falando para você, valorize o seu poder. Use o seu poder dado por Deus com a intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. E muitos de vocês aqui, virginianos, têm uma mediunidade magnífica. Então tá na hora de você ativar essa energia em você. Tá na hora de você confiar. Arcanjo Ariel falando para você, abra suas asas, não é hora de você se deter. O momento é perfeito e você está pronto para voar muito alto. Olha lá, até asa o largato criou. O largato não tem asas. Mostrando para vocês, é hora de você alçar voos. É um momento de crescimento para vocês. É o fim da tormenta que vocês passaram. E Arcanjo Rafael falando para você, respire fundo várias vezes. Expire lentamente para despertar sua energia e recuperar os velhos padrões energeticamente. Olha só, virginianos. E Arcanjo Miguel na mesa de vocês, fechando a leitura de vocês, trazendo, ó, lembre-se, virginianos, de quem você é. Você é um filho de Deus, poderoso, amoroso e criativo. Você é muito amado e muito querido. Então, olha só, a Índia vai deixar aqui nos cards acima o vídeo da leitura mensal. Sai desse vídeo, entra na leitura mensal, veja todas as informações, que lá tem muito conteúdo importante. Vocês vão juntar com mais essa energia que saiu aqui disponível na mesa de vocês para a semana de vocês, e não só para a semana, porque ela serve também para o mês. E vão juntando aí, vocês vão conseguir aí se adaptar, encaixar onde eu preciso fazer, corrigir certas coisas, aonde eu preciso pôr ordem, o que eu preciso finalizar. Isso vai ajudar muito vocês. Vai trazer muita clareza e com isso abertura no caminho de vocês, ok? Sai desse vídeo e já entra no outro, que com certeza vocês vão pegar informações importantes. É o que eu tenho para vocês para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, Axé Namastê e até o próximo vídeo.